Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga como é que surgem as grandes ideias que vão impactando a vida de um monte de gente ao longo do caminho e também a gente vê qual é a mágica por trás da execução dessas ideias. E hoje, para conversar com a gente, eu tenho a honra de ter aqui comigo meu grande amigo Alexandre Gama, que dispensa apresentações, mas eu considero uma das maiores cabeças pensantes que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo dessa jornada. Então, Ale, Muito obrigado pela deferência. é prazer estar aqui com Prazer você. também. E você, cara, é um dos caras que não só eu reputo, mas também tem o reconhecimento mundial, internacional, de ser uma das cabeças que tem as ideias mais pertinentes e às vezes transformadoras e que ajudam a construir marcas ao longo desse caminho, mas não só isso, tem uma profundidade muito maior em tudo isso, né? E também eu tive a oportunidade de acompanhar a sua obsessão com os detalhes para garantir que essas ideias saem do Sim. papel melhores do que elas apareceram, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma trajetória junto durante uma década, talvez um pouco mais, e que eu reputo como sendo uma das grandes felizes, a gente pode falar um pouco disso, mas eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua origem, de onde você veio, e para a gente depois começar a chegar no Alexandre Gama, que recebeu merecidamente todo esse reconhecimento aí, essa coisa toda. Olha, esse negócio de falar do começo é sempre um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir, porque é, é muita coisa, né? Eu venho numa família de classe média. Meu pai era maranhense, minha mãe era capixaba, eu sou carioca e meu irmão é paulista. E se você acompanhar, você vê que é a rota da migração nordestina para o Brasil. É verdade. Então eu fui acabar no Rio de Janeiro, mas depois a família se mudou para São Paulo. Isso para dizer o seguinte, né? Na verdade, o meu meio era completamente. ah, eu não saberia dizer que eu iria fazer o que eu fiz, né? Nada dizia que eu iria fazer ou escolher a profissão que eu escolhi, o que sempre me mostrou que a vida é uma opção de acidentes e você vai realmente ricocheteando e achando um caminho ali. Em São Paulo, eu fiquei sozinho muito cedo, porque minha família voltou para o Rio e eu entrei numa faculdade aqui de comunicação, né, na FAAP, há muitos anos, mas eu tinha tentado entrar em duas vezes numa faculdade de engenharia, porque todos os meus amigos daquela época, de colégio, eles eram engenheiros, eles queriam engenharia, e engenharia era a única coisa que existia como conversa, né? E a hora que eu vi que eu não conseguia entrar em engenharia, eu me frustrei bastante, mas eu tentei de novo. E eu errei de novo. Hum. Então, por duas vezes eu não consegui entrar na faculdade de engenharia. Eu falei, bom, minha família não está aqui, só estou eu não estou andando para frente, o que fazer, né? Foi aí que eu comecei a pensar muito nessa coisa de planejar futuro, olhar para as tuas credenciais, olhar o que você tem de positivo, de negativo, aquela coisa que depois os caras no futuro descobriram que se chamavam SWOT analysis, né? Strength, Weakness Analysis. Opportunities and threats. Exatamente. E aí, assim, olha, o que eu tinha de capacidade, o que eu tinha de talento natural era uma coisa muito ligada à escrita e ao raciocínio verbal e ao raciocínio linguístico. Falei, bom, ou seja, eu sabia escrever. E eu gostava muito de escrever. E eu era músico também. Eu tocava violão clássico 8 horas por dia. Eu queria ser alguma coisa entre essas duas coisas ou as duas. Então eu falei, bom, que tipo de curso, né? Que tipo de profissão eu posso ir? Aí, muita conversa com os amigos, com um deles que também não tinha conseguido entrar em engenharia. Falei, e aí, né? E aí a gente, olha, tem comunicação, que era uma coisa nova no Brasil, e jornalismo. Comunicação paga mais. Foi literalmente uma conversa objetivíssima. O idealismo ali não cabia Pragmática. porque ninguém ali tinha dinheiro para bancar idealismo. Assim, escuta, eu vou ter que pagar minhas contas, como é que é? Não, nesse sentido, comunicação está pagando mais, então é uma carreira que dá mais possibilidade financeira. Eu falei assim, tá bom, comunicação. Mas tinha uma vantagem na comunicação que eu descobri, que é o seguinte, a comunicação, na verdade, é quase que uma atividade de arte aplicada. Porque você tem, dentro da comunicação, você tem o cinema, você tem a fotografia, você tem o som, o áudio, a música, você tem a escrita, você tem as artes plásticas. Tudo isso a serviço de comunicar coisas. E eu achei isso fantástico, porque era tudo que eu gostava de fazer. E estava junto numa profissão.
embora não Que fosse ainda, arte. que ainda pagava mais do que jornalismo. Então, e pagava mais que artes também. É. Embora não fosse arte, né, reunia uma porção de disciplinas artísticas para ter uma atividade comercial. Então, eu apliquei para a faculdade de comunicação e eu passei. Eu até passei porque era a primeira turma de comunicação, não tinha como não passar. E aí eu entrei e comecei o curso de comunicação. E eu me dei bem no sentido de que eu gostava de fazer aquilo. Porque muita gente segue uma carreira e vai descobrir se gosta ou não depois que acabou a faculdade, ou depois que passou uma certa fase da vida, ou até inicia outra, né? Parênteses. Eu vi outro dia um estudo americano. Apenas 30% das pessoas que se formam nos Estados Unidos, que é onde eles fazem essas Essas métricas e coisas, pesquisas. num determinado major, acabam trabalhando nesse major. 30%. Então, deve ter alguma relação com isso que a gente está É. falando aqui, né? Mas aí eu fui, passei pela difícil missão de tentar entrar no mercado de agências de propaganda, né? Tem histórias engraçadíssimas a esse respeito e eu, no final de algum mais esforço, eu consegui entrar em criação, que era a área que eu queria. Porque dentro de comunicação você tem várias áreas, você tinha a mídia, você tem o atendimento, você tem a criação, você tem o planejamento. Mas eu queria a criação. Só que a criação era uma área, obviamente, que demandava um certo... Era muito concorrida. Uhum. E você precisava mostrar algum conhecimento anterior de criatividade em comunicação. Esse círculo vicioso. Como é que eu vou mostrar alguma coisa que eu ainda não fui capaz de fazer porque eu não consegui um emprego para conseguir fazer e ter um emprego, É né? tipo aquela pergunta, né? Como é que você ganha experiência? Fazendo bobagem, né? Alguém precisa te contratar para fazer a bobagem, esse é o problema. Esse é o problema. E aí eu fui às agências e ficaram, tá, o que que você já fez? Não, eu mostrava crônicas, contos e poesia. Que você escrevia. Sim, as minhas, porque era isso que eu queria fazer desde o começo, né? Eu queria ser escritor, músico, eu queria E agora você trabalhar está. com as artes. Parênteses. Antes que a gente se esqueça, que eu não sei se a gente vai terminar, você acabou de ser de novo, que você acabou de lançar agora o teu Funil também, que é um Sim, livro de primeiro poemas. livro na literatura, que aliás acaba de ser selecionado pelo grupo, pelo Prêmio Jabuti, primeira mão aqui. É um dos top 10 da parte de uma sessão, né, que eu escrevi o livro, que é a capa. Então hoje o funil, a capa do funil é um dos top 10 do Prêmio Jabuti. Parabéns. Legal, né? Parabéns. Isso sem panela, sem editora, sem nada, né? O que é Isso mais para vocês difícil. que não. Para quem está assistindo a gente aqui que não teve oportunidade, o Funil eu recomendo. Tem algumas coisas ali que inclusive eu anotei. É um livro de É, prosa poética. prosa poética. Mas enfim. Então, aí eu fiz essa ascensão dentro da profissão. Eu acho que eu dei muita sorte, mas eu também fui muito insistente. Acho que a diferença entre o insistente e o chato, né, é que você consegue fazer uma persistência eficaz. E eu acho que você tem que ser muito eficaz na tua persistência. Fazendo uma outra coisa interessante. A gente já conversou com bastante gente aqui, de todas as Imagino. origens e tipos e coisa e tal. E tem alguns pontos que são comuns. Um deles é a resiliência. É aquela Exato. coisa assim de não jogar a toalha. Por quê? Porque não vai ser fácil, entendeu? Vai bater no muro, vai dar cabeçada, vai ser difícil, vai ouvir não, vai ter que lidar com frustração. Lidar com frustração é difícil, entendeu? Sim. Hoje em dia mais ainda, porque as pessoas estão menos acostumadas, no geral, a lidar com Ensinar frustração. frustração, como lidar com frustração para filho, então, É, é uma tarefa mais frustrante do que a própria frustração. você tem que É lidar com a tua difícil. frustração de tentar ensinar o que é frustração para eles, Para né? essa geração, né? Mas enfim, daí você começou a bater no muro de um monte de gente, bater na Não, e aí eu porta. comecei realmente a ter uma carreira na parte criativa que foi indo muito bem. Também coincidiu com o fato de que naquele momento a criatividade brasileira na área de comunicação, ela estava num boom. É, Então eu tinha contexto. é. Então, hoje, eu diria que é muito diferente, né? Eu até falo para muita gente hoje que quer área de criação, e eu falo que a grande criatividade, que no Brasil estava na comunicação, hoje ela está na tecnologia. É. Hoje a área de tecnologia remunera uma criatividade técnica, obviamente, mas é criatividade. E eu faria um paralelo com o boom que houve da criatividade brasileira na área de comunicação, né, nesse tempo que eu comecei. Agora, Lê, você não, falando um pouquinho especificamente a respeito desse tema aí, eu tenho uma teoria que eu acho que naquele momento, criativos, né, e tinha aí um grupo de 5, 6, 7 nomes É, que ganharam
Uma uma projeção, né? notoriedade, uma projeção mundial e coisa e tal. Eu acho que tinha um holofote que jogava uma luz muito forte em cima desses criativos, que era a televisão, né? Sim. E E mostrar o trabalho, em né? mostrar o trabalho desses criativos. Então, assim, não existia nenhuma marca importante que pudesse prescindir de ter um criativo de primeira categoria cuidando da comunicação daquela marca e principalmente tinha o aspecto televisão que jogava uma luz enorme. Então, realmente, teve um grupo de criativos, não só no Brasil, mas no mundo nesse Sim. momento, que viraram um superstar, entendeu? É que nem você tá andando com o Mick Jagger, pô. Então, É porque a é, comunicação de massa, por causa da TV, como você falou, e tinha também a mídia impressa, mas a comunicação de massa, ela estava num momento de que era a única maneira de alcançar todo mundo eram esses meios, uhum, né? E, portanto, saber falar esta língua uhum, era fundamental e era uhum, muito compensador. Então, uhum, as empresas contratavam as cabeças que faziam a tradução de produto, marketing e comércio para comunicação, para poder falar com o consumidor. uhum, E é isso que eu chamo criatividade naquela época, essa capacidade de trabalhar com a linguagem de uma forma a comunicar alguma coisa que de outra maneira seria incomunicável, né? uhum, Vender um produto, né? é, Então, eu acho que eu peguei um contexto muito bom nessa época, né? Aí eu tinha um sonho, né? E é engraçado que esse é um sonho. Uma vez me convidaram, eu fiz uma palestra para formandos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu fui falar sobre exatamente o que era sair da faculdade e ir para o mundo, né? E uma das coisas que eu citei lá, e que vale independente de tempo, você não tem, você tem que saber lidar. De novo, como você falou, é uma questão de experiência, né, de errar fazendo, mas você tem que saber lidar com a expectativa do outro. Em comunicação, isso se chama empatia. uhum, Então, para fazer esse trabalho de comunicação bem feito, você precisava necessariamente se botar no lugar da pessoa com a qual você queria falar, uhum, que é um processo de empatia psicológica. Você, assim, você vai falar com quem? Eu preciso vender carro para aquele sujeito. O que que aquele sujeito gosta? Como é que ele vive? O que que ele come? O que que ele faz no dia dele? uhum, Quando eu me colocava nesse lugar, nesse sapato, era muito mais fácil e muito mais assertivo você saber o que dizer para essa pessoa. Então, eu costumo dizer que a criação, a criatividade e a comunicação, na verdade, é a tradução. É se colocar no lugar do outro para dizer para ele aquilo que ele mesmo gostaria de ouvir, né? E eu acho que comunicação também é a arte de criar percepção. Então, o nosso trabalho era criar percepção sobre um produto, sobre uma marca, né? E era um trabalho muito gostoso de fazer. Aí, fala, termina. Porque, como você disse, as ferramentas para fazer isso eram no cinema, É, que você colocava na TV, era o texto, é. que você tinha prazer em lapidar. Então, era um trabalho que, naturalmente, eu gostava muito de fazer. E era um trabalho que, vou falar, posso até uma coisa assim, mas eu vejo que você tinha muito mais tempo, dedicação para uma determinada peça criativa do que você tem hoje. Hoje em dia você Sim, está muito mais sim. numa velocidade de criação que você tem que entregar muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? E É mais desafiante. é mais desafiante ter uma coisa que, na época, demandava mais, que é o seguinte, a execução. Uhum, Porque de ideia o mundo está cheio. Todo mundo tem uma ideia. uhum. E a questão é que as ideias só são visíveis quando elas tomam forma. E dar forma a uma ideia é um outro trabalho, não é um trabalho de ter ideia. Eu me lembro quando a gente foi lançar esse videocast aqui, a gente fez uma sobrecapa no Estadão, no impresso, né? Sim, E o texto da capa é teu, que você escreveu, né? A execução é uma arte, da qual a ideia é é uma só uma parte, parte. né? Então, essa crença, e aí eu vou cometer aqui uma indiscrição, porque como a gente fez uma jornada junto aí de Anos. anos, né? Década talvez, eu me lembro de você enfiado num, a gente dentro da Nelgama, a gente tinha um Estúdio, né? estúdio, né? E eu me lembro de você enfiado lá 36 horas pedindo sanduíche na padaria, porque naquela época não tinha delivery, né? Péssimo para a saúde. Péssimo para a saúde, para poder encontrar a cena ideal para aquele determinado manifesto, alguma coisa que a gente estava fazendo, entendeu? É. E essa obsessão
com detalhe não está bom o suficiente. Eu me lembro também de um outro episódio com um cliente que eu vou me permitir contar o milagre, não contar o santo, que Certo. você quase jogou tudo pela janela porque a trilha não era aquela trilha que você queria, entendeu? Você fala assim, não, isso aqui tem que ser com essa trilha aqui, entendeu? E aí tinha um monte de gente, não pode, porque isso, porque aquilo. Daqui não sai se não for com essa aqui. Então, eu tinha uma visão muito, como você está falando, obsessiva às vezes, tem toda razão. Mas uma E obsessão do bem, tá? sim, era Obsessão pela qualidade, pela pelo entrega e resultado que pelo eu sei que resultado pode que vai ter, gerar, claro, né? opa. Não era uma coisa da vaidade, era uma coisa primeiro, da reputação, que tem que dar certo. Na nossa profissão, a gente era medido pelo último sucesso. Não Exato. adianta nem ir para o penúltimo, Exato. Eu esquece. gosto de dizer que uma agência é tão boa quanto sua última campanha, né? Exatamente. Acabou. É isso. Então, assim, defender uma ideia bem executada, ou defender a execução, não era só a coisa certa a fazer, era a coisa certa a fazer no sentido de sobrevivência no negócio. Então eu era muito obsessivo com isso. Essa coisa que você falou, eu entrava no estúdio para editar um filme e colocar música E trilha. e balancear os diálogos Que e é tudo. dentro dessa coisa da comunicação da arte, de Exatamente. música, de imagem, Você de está direção de fotografia. montando, porque assim como o cliente tem um produto dele, aquele era o meu produto. O meu produto era aquilo que ia sair daquele estúdio ali, né? Então eu cuidava daquele produto como ele cuidava do dele, né? Alguns grandes clientes entendiam essa obsessão e às vezes até não concordando com ela, mas falavam assim, não, mas aí é o território do cara, eu vou confiar no cara, né? E eu acho que esses foram os grandes clientes, foram os que mostram sucesso. Tinha dois tipos de cliente, né? Isso foi dito no passado da comunicação. Tem aquele cliente que diz, faça como eu quero, e tem o cliente que diz, faça como achar melhor. O cliente que diz, faça como achar melhor, na verdade, tende a ter muitos melhores resultados, porque toda a complicação, toda a responsabilidade fica na mão Claro, de quem tem que entregar aquilo, que no caso era eu. Então o meu cuidado com aquilo era o dobro, claro. porque a confiança estava toda nas minhas costas. Mas eu era obsessivo com o detalhe. Esse negócio de Deus, o diabo mora nos detalhes, mas eu acho que Deus mora também. Então eu olhava tudo muito de perto e me dava, não era um trabalho. Então quando você for ficar 36 horas, eu nem via que eram 36 Eu me horas. lembro. Aquilo ali era uma coisa que eu fazia com prazer mesmo, prazer intelectual e o prazer profissional, né? Então eu gostava muito e continuo gostando de fazer, né? Continuo até hoje. Ale, voltando um pouquinho lá para trás, aí você entrou em agência, você entrou na Standard, né? Treino na Standard Ogilvy. Que foi onde nós nos conhecemos. Exatamente. Isso meados dos anos 80, imagina. Até feio falar isso aqui, porque o nego vai começar a suspeitar que a gente é mais velho do que a gente é. A gente é mesmo, não tem jeito. E aí você teve uma trajetória brilhante, que você acabou indo DM9, Almap, Yang, coisa e tal, até montar a Nelgama, que foi um projeto pessoal teu, Isso. da qual eu tive a oportunidade, o orgulho e a honra de ter participado. Sócio. E foi muito gostoso, né? Foi um projeto não só muito bacana, como marcou uma época mesmo, né? Foram 10, sei lá, 12 anos de agência, que foi muito bacana, onde a gente dava risada, ganhava conta, fazia um baita de um trabalho, ganhava prêmio, tocava o terror no mercado. Era muito divertido, né? Era muito bom. Eu acho que a Neogama, como você citou, foi. Eu digo isso para as minhas filhas. Se você tem um desejo, um sonho, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você vai perder muita noite sem dormir por causa do seu sonho. Não acha que sonho é produto do sono, porque não é, né? Você vai perder muitas horas da tua vida para fazer esse sonho. Mas eu tinha essa vontade de fazer o meu próprio negócio, porque era um misto de querer fazer as coisas como eu acreditava que elas podiam ser feitas, e aí você não pode fazer isso de dentro da empresa de alguém que já tem a sua própria visão sobre aquilo, não é nem legítimo. Então eu falei, olha, se eu quero fazer as coisas como eu acho que elas têm que ser feitas, eu tenho que arcar com o ônus e o bônus, então eu tenho que fazer a minha empresa. E a segunda era, porque essa era uma profissão que as pessoas, era meio jogador de futebol. Você não tinha uma grande vida útil. Chegava um momento, a troca do talento pelas empresas era uma coisa normal e necessária. E eu vi muito grande talento da geração anterior à minha pendurar a chuteira porque foi pendurado. Penduraram a chuteira. Falei assim, olha, eu não sou filho de pai rico, não dá para pendurar a minha chuteira e ficar por isso mesmo. Então,
eu vou fazer uma empresa pela primeira razão e pela segunda razão é uma maneira de eu garantir a minha perenidade nessa profissão, né? Que eu sabia que era muito Efêmero. curta e efêmera. Então eu fiz a Anel Gama e graças a Deus a Anel Gama foi um sucesso também, de novo por causa do contexto. Uma passagem muito interessante. Quando eu fiquei convencido de que eu queria fazer a Anel Gama e comuniquei que eu ia lançar a Anel Gama, houve um grande fato econômico no Brasil que derrubou todo mundo no primeiro momento, que foi a disparidade do real para o dólar. Lembro bem disso. E todas as empresas estavam, erroneamente ou não, baseadas naquela relação de paridade de 1 para 1 de real para dólar, que era Irreal. irreal. Era uma realidade real. Irreal é uma boa palavra para isso, já que estamos falando da moeda. Mas o fato é que é o seguinte, o mercado paralisou. Já que estamos falando da moeda. O mercado ficou paralisado. Falei assim, porra, na minha vez, né? Justo Eu, agora, vou- pô. eu tô pensando antes de fazer isso, na hora que eu vou fazer, o país me apronta essa, Pô, né? E aí eu mudei o foco do posicionamento da agência e eu também percebi que a grande função de uma empresa de comunicação naquele momento era exatamente tirar o consumidor da apatia e do medo que ele estava de para onde que eu corro? O que vai acontecer com o dinheiro? Então eu não vou comprar. Se eu não vou comprar, cai o consumo. Cai o consumo, as empresas se desesperam também. Então tinha um trabalho de comunicação a ser feito, até de anti-attrition, que eu chamo, de você começar a tirar as pessoas dessa posição de defesa. E eu posicionei a Neogama como esse agente, né? Tanto que eu lancei a agência com um anúncio da antiga revista Veja, uma página dupla que dizia: o Brasil é uma montanha-russa. eu lembro disso. E foi a primeira vez que uma agência fez um anúncio na revista Veja para dizer alguma coisa como aquela. E realmente falava, ó, o Brasil é um país de altos e baixos e quem não está acostumado que desça da montanha-russa, porque é assim que é, né? E aí eu falava do posicionamento da agência. E isso foi comprado por muitas empresas que se identificaram com esse estado de espírito profissional e isso ajudou a agência a não patinar na saída, né? E aí é uma das coisas que eu mais defendo, que aprendi a fazer e que eu acho que é assim, imprescindível para qualquer empresa, para qualquer marca, que é saber se posicionar. Posicionamento de marca, posicionamento de negócio é tudo. O que vem depois é outra história, mas sem isso você não começa nada, né? E aí a Neogama nasceu com posicionamento. E veio a construir cases que são memoráveis até hoje, né? Desde aquele Bradesco completo, os Blue Man da TIM, Complementinho. né? Renault, Omo, O Johnny gigante Walker, de enfim, o Johnny gigante, Walker. né? Então tiveram coisas que foram muito legais. Ale, nesse mesmo período aí, você estava você sempre gostou muito de música também, né? Sim. Então, só um parênteses, com relação a esse aspecto da execução, não só você tinha essa obsessão do bem com o aspecto da execução das ideias que surgiam, né? Como houve o reconhecimento por isso, né? Ah, Tinha uma avaliação, né? uma empresa que fazia uma avaliação na visão Global. do mercado e dos clientes, de qual das agências, entre todas as agências que estavam liderando o ranking naquele momento. Eu lembro a gente estava sempre entre as 5, 6 ali primeiras, e assim, claro, estando entre as 5, 6 primeiras com um volume maior, a possibilidade de você pecar um pouquinho mais Sim. aumenta porque o teu volume é maior. Então e ao mesmo tempo, eu me lembro que a gente era constantemente ranqueado como a agência que tinha Melhor qualidade de produto final. melhor qualidade, melhor craft, né, de produto final mesmo, né? E isso era motivo de muito orgulho. Eu me lembro que você ficava mais feliz com isso, a gente ficava mais, celebrava mais esse tipo de conquista do que de prêmio, de leão, de coisa, que era uma coisa mais Era verda- uma avaliação pragmática do que você fazia, né? Não era uma coisa de ego, era um reconhecimento de, como eu te falei, né? De produto final. O nosso produto era aquele, então eu queria chegar no final da linha de montagem, olhar para aquilo e falar assim, que nem os caras olham para um carro e falar assim, manda para o mercado, tá 10, tá ótimo, né? É um reconhecimento daquela coisa assim, o teu talento vai estar onde está o teu coração, assim, né? Ali está o teu tesouro. Então, quer dizer, esse coração, dessa junção, e é por isso que eu queria muito bater esse papo com você aqui, porque eu acho que você, dentre as pessoas que eu conheço,
sintetiza muito bem essa junção entre o insight criativo, a profundidade estratégica, sabe? Sim. Essa clareza de poder entender isso que você falou da empatia, de se colocar no lugar do outro para entender até como que você aborda, como você conversa, qual é a linguagem, para poder fazer tudo isso e ao mesmo tempo não descuidar dessa que é uma das características fundamentais para a gente conseguir entregar a ideia, né? Sim, Que sim, é isso você. fazer ela parar em pé, né? Sem isso você não tem nada, você tem só o etéreo, né? Ah, eu É, tive uma ideia, uhum. você e a torcida do Corinthians. Né? E daí, né? É, E no nosso caso, essa coisa da qualidade era fundamental mesmo. E eu acho que até hoje é que a comunicação mudou muito. uhum, Hoje, o que a gente chamava de qualidade não é o caso. Hoje, o mais importante é realmente a capacidade de comunicar em grande escala. eh, os meios estão muito mais focados na mídia social e uhum, no jeito de ser da mídia social, que não é necessariamente você ver um vídeo, uhum, né? É muito mais do que isso. E a criatividade então está em outro lugar, é, né? E também o que está acontecendo agora, a gente é de uma geração, né? E eu notei isso outro dia, assim, eu vim da geração que era, eu comecei com a máquina de escrever, eu tinha uma Olivetti portátil, puto orgulho, o redator ia para o seu trabalho com uma máquina de escrever. Aí uhum, veio o computador, eu vi o computador aparecer dentro da agência como um bicho, tinha só uns dois caras que mexiam em computador dentro de uma agência. Porque aquilo era, que porra é essa, né? é, O layout era feito na mão e o texto era escrito na máquina. Então eu vi o computador e agora a gente está vendo AI. Então a gente é de uma geração que a gente vem atravessando, eu diria, três momentos de produtividade criativa completamente diferentes. E eu acho isso maravilhoso, acho isso incrível. E a oportunidade de agora estar olhando para esse segmento de AI, com tudo que tem de interessante, tudo que tem de dúvida, para mim está sendo um aprendizado maravilhoso. Eu estou me envolvendo com isso, acho que é uma ferramenta incrível. E tem uma geração que está chegando agora que não sabe nada disso que a gente falou antes e só sabe disso que a gente está falando agora. é. E isso, de uma certa forma, é uma vantagem para quem está nessa idade, vamos dizer assim, de ter visto o que veio antes, porque muita coisa que eu vi antes me ajuda até a fazer um bom prompt. Porque o prompt, na verdade, é o que cria É. a tua relação com a inteligência artificial para ter um output. Então, Uhum. quanto mais culto, quanto mais interessado em Referência. linguagem, Quanto mais quanto referência, mais você souber, tiver mais é, referência, melhor você vai fazer seu prompt. Porque claro. prompt é o que você quer, né? Se você não sabe explicar o que você quer, não sai nada. Então eu acho que é um momento muito rico, muito bacana. É, eu vejo hoje o negócio de agências, né? E eu vejo que você tem hoje uma multiplicidade de canais e gerando conteúdo, que é uma loucura. Antigamente você sentava para ler um livro, você via uma determinada coisa na televisão. Hoje em dia você tem uma multiplicidade de canais, né? Para você selecionar e curar o que você quer ver de conteúdo, que é uma loucura. Você pode, desde rede social, que entrega conteúdo, até podcast, até videocast, até isso que a gente está fazendo. Então, assim, é de verdade, eu vi até um número. A gente tem um sujeito na agência, a gente virou agora, não sei se tive a oportunidade de contar, uma investida do Google. O Google está Sim, fazendo o Google um faz. cheque para um implementador de soluções do Google usar esse cheque para implementar as soluções dentro da Execution. Então, o que a gente está fazendo agora, então tem soluções de inteligência artificial, as coisas que eu nem ouvi falar, Vert, Gemini 3 Plus, Isso. Hyper, Ultra e coisa e tal. E eu estava conversando com um desses sujeitos que está implementando isso, ele falou que a média de attention do spam de consumo de conteúdo hoje em dia na vida das pessoas é um dia de 34 horas. Porque tira o tempo que você dorme, o restante você está consumindo conteúdo de mais de uma fonte, entendeu? Em grande parte do dia. Então, se você somar quanto você consome de conteúdo, está dando 34 horas de dia. Então, assim, não é mais um dia de 24. A gente fala, não, você só tem 24. Não, 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 não. É. Hoje em dia você tem mais. E esse negócio é uma loucura. Porque como é que você Administra isso, né? administra, É. não só pessoalmente, para fazer uma curadoria do que eu quero consumir de conteúdo, mas como é que você administra para onde você vai consumir, como é que você orienta as marcas, de que forma. Então, de verdade, é fascinante. Eu lembro de uma frase do John Haggart,
que é uma Passa vez. coisas interessantes. Não, essa também, mas que uma vez a gente estava com ele, acho em Cannes, alguma coisa, e ele falou, "Não, nunca vivemos uma fase tão fascinante." Ele falou isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, da comunicação, Sim. né? Então, eu acho que tem aí uma beleza também nisso, mas também tem esse entendimento. Eu, por exemplo, vi a primeira máquina de fax no, É, es- por no exemplo. escritório da Ogilvy, que era na Madison com a 86, eu acho, se eu não me engano, em 1984, 5, começou com os pinhões, uau, entendeu? Eu lembro que tinha um sujeito E que essa geração não sabe nem o que é fax mais. Ele não, nasceu e não, morreu. eu lembro que tinha um sujeito que fazia, a gente levava a apresentação, ele fazia os layouts, fotografava, a gente colocava num slide, levava o carrossel do Sim. slide e um projetor. Carrossel de Eu slides. ia para cliente. Eu montava carrossel de slides. Então, assim, essas referências, até para você provocar o GPT hoje em dia, é uma maravilha. Então, você ter essa É, amplitude, esse escopo o de. PowerPoint, É, que se usou até hoje, exato. era o carrossel de slides digital. O caso do slide Que digital. você passava um slide atrás do O outro, né? Ale, vamos aproveitar só para a gente entrar num outro assunto aqui de música, que eu sei que você ama música, né? Você é Sim. apaixonado por música. É, e você teve inúmeras iniciativas em relação a esse assunto de música, né? Alguma delas tá andando, permanece, essas coisas de Então, violab que você como eu vim do criou? violão Uhum, e em um determinado momento me bateu na cabeça essa percepção de que, e era estatístico inclusive, 90% do acervo cultural baseado em música no Brasil foi criado num violão. uhum, E não tinha nenhuma iniciativa mais estruturada para incentivar e se aproveitar disso, né? O Brasil é o país do violão, vamos dizer assim, uhum. e essa coisa era muito mal cuidada, muito mal vista, né? Então eu falei, poxa, eu quero fazer um grande projeto para promover o violão brasileiro, e acabou sendo também o violão internacional, e a música desses instrumentistas, e transformar isso pensar nisso como um produto, que era o que eu fazia para as empresas na minha agência. Eu pensava o negócio, né? Então eu falei, porra, acho que aqui tem uma possibilidade de negócio, embora na área cultural. E aí eu criei esse Violab. O Violab tinha Yamandu Costa, tinha Ulisses Rocha, tinha todos os grandes violonistas brasileiros que, aliás, tinham muito menos ah, exposição do que mereciam, né? E eu dei para eles, a gente criou junto esse projeto, onde eles tocavam uns com os outros, eles divulgavam suas próprias composições. Eu criei um show do Violab para eles tocarem, que foi feito ah, no Ibirapuera, Eu lembro, no espaço do auditório, no Ibirapuera, no auditório. auditório Ibirapuera do Itaú, era Uhum. patrocinado pelo Itaú, e a gente fez uma noite do Violab lá, lotou, graças a Deus. Então eu olhava para isso com esse carinho, mas também com um olhar profissional de comunicação, tentando criar esse produto que eu achava que podia existir. E aí houve a Covid. Ah, verdade. E a Covid atrasou muito tudo isso, porque, claro, esses caras vivem de tocar juntos, fazer show, de estar junto com outras pessoas, né? E a Covid limitou todos esses caras e todas as apresentações de todo mundo. Então eu fiz o Violab digital, onde eles tocavam digitalmente de onde estavam uns com os outros em duos, trios, quartetos, que foi a maneira de manter a ideia viva. E isso continua a ter um acervo grande desses shows até hoje no Instagram, por exemplo, e no YouTube. Esse foi um projeto que eu gostei muito de fazer, deu muito certo, né? Por esse tempo que ele existiu. Ainda existe, mas eu não estou mais fazendo coisas com ele, né? Mas está lá no Instagram e no YouTube com material que já existe. A parte de música, eu acabei me dirigindo para a parte eletrônica, tocando. Eu descobri o sintetizador modular, fiquei louco com aquilo. Achei que aquilo ali era a coisa mais próxima hoje do que é AI, né? Porque a máquina te devolve uma expressão eletrônica que você dá um input, ela te devolve outro, e você volta para ela, ela te devolve outro, então você acaba compondo com um instrumento que não é só um instrumento, que parece que é outra cabeça. Criativamente falando, para mim é maravilhoso, porque é quase uma maneira criativa e empírica
de criar música. E aí eu fiz um projeto grande chamado Journey to Ataraxia, que tem um site digital com esse projeto, cujo tema é Ataraxia é uma palavra grega, que significa, vem dos estoicos, né? Que significa um estado de que você está em paz absoluta, que o mundo não te sacode, não te tira do seu Não te centro. macula, né? Ou seja, é uma utopia, mas a palavra existe em grego. E aí eu criei esse projeto chamado Journey to Ataraxia e criei as músicas dele. Mas aí eu combinei com imagem e palavra. E aí eu descobri, e eu dei a isso um nome, que eu chamo de Santíssima Trindade Criativa, que apesar de eu não ser extremamente religioso, para mim essa, pelo menos, é uma Santíssima Trindade, que é palavra, imagem e música. E a criatividade varia, usa essas coisas de maneiras diferentes. Então esse é o projeto que está no ar com música. Que legal. No site Journey to Ataraxia. E continuo tocando, né? E me interesso por música desde sempre. Aquele cliente que você citou, que o cara queria mudar a música, na verdade, eu tinha conseguido que o Pat Metheny, que é um grande nome do jazz, cedesse ou concordasse em nos deixar utilizar uma das músicas dele para um filme de comunicação. Que era um filme, que aqui eu vou falar o santo, que era um filme para Johnny Walker. E aquilo era, assim, esse cara jamais tinha vendido uma música para comunicação, para propaganda. Tem muitos artistas que acham isso uma heresia, inclusive. Mas ele gostou muito da ideia do filme e falou, legal. Para esse eu topo. Como foi o pode usar essa música. Como foi o Philip Glass no lançamento daquele... Exatamente. Que a gente também usou o Philip Glass. Exatamente. Então eu procurava trazer essas coisas que eu considerava pérolas para usar de uma maneira na comunicação de massa. Que eram coisas que às vezes eram restritas como audiência, a um público muito mais elitista, específico. Por exemplo, uma música do Pat Metheny, para quem gosta de jazz, para quem tem uma cultura de guitarra jazzística. Aliás, eu fui no show dele agora no Vibra, lá no Rio de Janeiro. Maravilhoso. No Rio. Sorte sua. Fui no Rio para ver o show dele. Foi maravilhoso, né? E aí eu usei essa música lá, e aí o cliente tinha duas músicas, tinha Pat Metheny e tinha uma outra música, que era muito mais comercial, muito mais... Comercial é a palavra mesmo. E esse cliente escolheu a outra. Antes de eu dizer que era Pat Metheny, o que eu acho fair. Acho justo, tá bom. Não se deixar influenciar pelo nome de alguém. Mas a qualidade musical era nitidamente... outro mundo, mas mais importante que isso é que aquele tipo de música combinava com aquele tipo de mensagem mais do que a outra. Sim. O que para mim é o fator de decisão profissional Sim. que interessa. Sim. Não é meu gosto. Compunha melhor a obra. Não é meu gosto, é o que funciona melhor. Mas era esse o meu envolvimento com música na parte profissional, que era trazer isso para dentro da comunicação, né, que era muito rico. Essa observação, essa obsessão mesmo. Eu volto na palavra obsessão. Nossa... Ale, tem alguma coisa que você queira dizer para os nossos que estão assistindo a gente? Esse negócio está tendo uma outra atração, esse nosso videocast aqui. Então... cara, o que eu posso dizer, eu estou num momento pessoal eu acho que a criatividade é movida à aprendizada, à vontade de aprender coisas novas. Então, por exemplo, eu gosto de astronomia, eu me interesso por, obviamente, literatura, música, tudo isso que a gente falou, mas por ciências, por coisas que estão fora, aparentemente, e não estão, do escopo do que a gente definiria humanas e criatividade. E o que eu gostaria, o que eu acho que eu deixo aqui, se for um recado, é assim, seja curioso. Não pare de aprender. E não é um aprendizado por formação, é um aprendizado por informação. Porque... você não precisa ser um especialista em nada disso, mas se você for um grande generalista, a combinação que o seu cérebro vai fazer dessas generalidades vai gerar um output muito superior, se você não tivesse esse mapeamento todo. Então o que eu diria é o seguinte, nunca deixe de ser muito curioso e praticar curiosidade. E ir atrás de coisas novas, coisas novas, coisas novas. Saudade só do futuro. Eu usava isso lá na agência. Não? Saudade só do futuro. E coisas novas que estão acontecendo. É isso. Gente, agradecer.
vocês estarem com a gente aqui nesse episódio sensacional com o Alê. Alê, obrigado pela Imagina, prazer estar aqui. teu tempo. Você está aqui com a gente, dividindo um pouquinho dessa história toda, e de todo esse conhecimento e tal, todos esses insights, e que deixa a gente com vontade de saber mais. Só para terminar, não teve ninguém que veio aqui que não mencionou a curiosidade como a principal fonte Ótimo, de conhecimento e de andar para frente, entendeu? ótimo. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês. Ale, Obrigado por me receber aqui. Um obrigado. abraço para todos.